Vamos lá, o Léo Lins deu opinião. Vamos ver a opinião do Léo Lins sobre o caso. Que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, é um... Que filtro é esse no Léo Lins? Eu não sei, ele só gravou com a bunda dele. Ô, Léo Lins, você é boiola, Léo Lins? Eu vou mandar pra você. Virou boiola, Léo Lins? Filtrozinho de... que é? Ô, Léo Lins, virou boiola? Alguém avisa o Léo Lins, você virou boiola. Tem que dar um toque nele. Relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora. Era uma produtora nada a ver com a SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter uma assistente de palco. E os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais, ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Rapaz, assim, muitas pessoas falando muitas verdades, né? É tão nítido, né? É tão baixo. Então veja só, recentemente saiu um projeto, né? Tem um projeto de lei andando, tocado não por uma solista, tá? Mas por uma deputada do Republicanos. Da seguinte natureza, se uma mulher fizer um BO, né? A mulher trabalha num lugar, faz um BO contra alguém no trabalho, fui alvo de um assédio, fui alvo não sei o quê. Ela ganha estabilidade de 6 meses. Estabilidade de 6 meses. Tá? E existe, projeto das 6 meses de estabilidade de mulher que relatar assédio. Então aí a empresa vai ser obrigada a manter ela trabalhando lá por 6 meses, né? Porque vão começar a fazer as apurações daquilo. Que lugar vai querer contratar mulher? Que lugar vai querer contratar? Ainda mais em postos de gerência. Não vai. Não faz sentido racionalmente um lugar contratar mulher. Na verdade, acaba não fazendo nenhum sentido você contratar nenhuma minoria que pode se sentir permanentemente ofendida e ficar te exigindo na justiça qualquer coisa, dado que a minoria dá um berro. Vocês não viram ontem? Tava Duda Salabert, né? E Erika Hilton. Meu passaporte! Porque, né? É um mundo dessas falsas indignações, dessas fingições, da mentira instrumentalizada. É uma canalice atroz, né? Outro dia tava a Tabata Amaral lá, eu adoro o argumento dela. Não, né? Não precisa. Olha só, tão adulterando o que eu tô falando, né? Meu projeto é sobre não precisar do corpo de delito só quando tem provas suficientes. Eu adoro provas suficientes. O que é uma prova suficiente? O que é uma prova suficiente? Existe, né? Como é que é a prova suficiente? Fica aberto ali pro agente decidir, não, isso aqui é prova suficiente, não, isso aqui já não é prova suficiente. Qual o conceito? Não, cara, é uma denúncia séria, muito séria, ela vai ter que ser tratada na gravidade. Porque é grave mesmo, Adoinho. Se tá indo pra uma denúncia dessas, ela é séria, vai ter que fazer os procedimentos mesmo. O que a gente tem claramente está demonstrado é uma indústria da mentira, uma indústria da perfídia. E aí tem, né, os nossos, né, produtores de lei, então aí, né, tome. É impressionante. É o mundo da mentira, cara. É o mundo da canalice. A gente tem que combater esse mundo. Nós vivemos num país... Pensa assim, né? Eu sempre fui contra a Justiça do Trabalho e a CLT. Por quê?
Uma das premissas do direito do trabalho é a ideia de hipossuficiência, que é a mesma coisa da teoria das minorias, né? O trabalhador está numa posição de menor força do que o empregador, portanto a justiça tem que ficar o tempo todo equiparando essas relações. Então não existe mais equidade nas relações, não existe palavra dada. Existe um lado que é permanentemente vítima e que ele tem menos força, então você precisa usar a justiça para não ser justa. Então a palavra não vale. E aí todos os incentivos dentro da justiça trabalhista são dados de modo a fazer com que um lado tire o dinheiro do outro, mentindo. Inclusive assim, o cara entra com a ação, se ele perdeu não perde nada com isso. Então, a justiça trabalhista criou um instrumento de destruição da economia e da construção da mentira como instrumento de ganho. E aí a população, homem, mulher, tal, e toda uma geração de advogados trabalhistas ganharam muito dinheiro, vamos sendo honestos, roubando empresário. Juízes, sindicalistas, advogados e funcionários se ajuntaram com uma legislação filha da puta feita por aquele escroque, aquele câncer chamado Getúlio Vargas, para roubar pessoas que geraram emprego no Brasil. Então pessoas que ficaram gerando emprego no Brasil nos últimos 60, 70 anos, tá? Ficaram sempre com uma faca no pescoço por conta de uma legislação filha da puta. Que é essa legislação trabalhista, é uma legislação filha da puta. Você olha os instrumentos, né? As pessoas fizeram o uso desses instrumentos, esse sistema de incentivo, pra tomar dinheiro dos outros com base na mentira, que é o sistema da justiça a legislação trabalhista, é o direito trabalhista brasileiro. E aconteceu, milhares de pessoas fizeram uso disso. O Brasil é o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. É o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. Sempre foi assim, o Brasil tem mais processos trabalhistas do que todos os outros países do mundo somados. Várias empresas gringas tiraram negócio daqui, simplesmente porque não faz nenhum sentido ter negócio aqui. Então, ora, se você cria incentivos, tá, cristalizados em lei, para que as pessoas ajam de maneira desonrosa, adivinha, as pessoas vão agir de maneira desonrosa. Então, os instrumentos estão aqui, para que mulheres ajam de maneira desonrosa. Porque você vai criando, igual na justiça trabalhista. Olha, essa relação homem-mulher, o homem é sempre mal, a mulher é sempre ruim. O homem branco é sempre mal, o negro é bom. Então você vai criando homem forte, mulher fraca. Branco forte, negro fraco. Então temos que ficar equilibrando. Tudo bem, você vai criar uma relação de ódio e de desconfiança das pessoas. Que é isso, né? Isso é doentio. E você cria uma sociedade ruim. Ninguém confia em ninguém. E aí nós estamos aumentando, porque o nosso STF, essas coisas nem passam mais no Congresso, esse tipo de legislação. Só essas legislações ligadas à mulher, em geral, passam tocadas pela Damares. Ela em si, outro câncer. A Damares é um câncer. Eu lembro, a Damares é uma bosta, uma porcaria. A Damares tá incentivadora dessa legislação toda. Quando o feminista incentivava essa merda toda. O mundo, ou melhor, a sociedade brasileira como tá, ela vive disso. Ela vive de traição, de mentira, de enganação, de pose, de fingição, de mentira. Não é uma sociedade baseada em confiança. As pessoas vão se odiar umas às outras. As pessoas se odeiam umas às outras, né? Parabéns, vamos muito longe assim, tá? Isso tem que ser destruído. Toda essa lógica de vitimização e separação, clusterização e criação de lutas artificiais, ela gera uma sociedade que não dá pra você, por exemplo, criar complexos de confiança. O que é uma empresa? A empresa é um complexo, uma organização social em que pessoas se juntam para atender, através de produtos e serviços, demandas e interesses de outras pessoas. Para você funcionar dentro desse sistema complexo, você tem que cooperar. E a cooperação precisa de um determinado grau de confiança para que ela funcione bem. Quando você, na hora de cooperar, passa a desconfiar um dos outros, a cooperação fica prejudicada. Então a empresa vai funcionar pior. As relações entre empresas e pessoas vão funcionar de maneira pior. E a sociedade como um todo vai funcionar de maneira pior. O Brasil é uma das sociedades em que as pessoas menos confiam umas nas outras. Aí você vê isso. Juros é alto, alta judicialização. Ninguém confia em ninguém. Mas o Estado brasileiro trabalhou por anos, são quase 100 anos, incentivando que uma pessoa não confie na outra. Eu dei o exemplo da justiça trabalhista. A justiça trabalhista é construída de modo a permitir o roubo, o saque de uma empresa por parte de uma ação organizada entre funcionário, sindicato e advogado. Quantos casos não são assim? Né? Não, chama uma testemunha, chama um outro funcionário que vai lá mentir pra ajudar o cara. É uma indústria construída pra assaltar a empresa. Todo mundo sabe, tá? A legislação filha da puta destruiu. Né? Todo mundo fala, acabou a indústria brasileira. São várias razões. Uma delas é a justiça trabalhista. Uma delas, e a CLT também, que é uma porcaria. Nós não podemos nos esquecer que tipo de país é construído. O país dessa Juliana, né, é o país em que ela acha que vale a pena ela instrumentalizar os rancores dela, usando um discurso de ativista, de militante de esquerda, e aí dane-se, né? Não tem consequência, né?
não tem consequência. Isso é muito canalha. Muito canalha, muito baixo.